encarnados, desencarnados, todos sejam muito bem-vindos. Essa tarde maravilhosa, aqui estamos com as bênçãos de Deus, do nosso Mestre Jesus, para mais um Evangelho da tarde de hoje, né, gente? Então, como sempre, nós fazemos a prece cantada, a prece do Pai Nosso. E é só abrir a boca que a voz sai. Então, todos cantando essa prece. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, com esta prece nós pedimos permissão para darmos por aberto o Evangelho da tarde de hoje, que assim seja. Agora nós vamos ter no Livro dos Espíritos a nossa irmã Eliana, e em seguir o Evangelho segundo o Espiritismo com o nosso irmão Jair. Obrigada. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, tá bom. Hoje nós iremos falar sobre a encarnação. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quando Kardec pergunta isso, ele está querendo perguntar, dizer, por que é que nós temos que nos revestir desse corpo de carne? Por que é que não podemos ficar só como espírito, evoluindo lá? Era isso que Kardec quis perguntar, não é? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal.
Nisso é que está a expiação. E aí então eles começam a nos dizer qual é a nossa finalidade aqui, qual é o objetivo de estarmos nesse corpo de carne e para cá vir. A encarnação é uma lei natural, uma lei divina. E como eles disseram, Deus nos impõe. Para quê? Para que possamos chegar à perfeição. É por meio da encarnação que vamos chegar à perfeição. Não a perfeição absoluta de Deus, mas a perfeição relativa. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou para que a gente pudesse subir na escala evolutiva, para que aos poucos nós vamos adquirindo a perfeição. É para isso que Deus nos criou. E aí eles nos falam, e sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea. O que seriam as vicissitudes? As vicissitudes seriam o nosso envelhecimento, as doenças, porque o envelhecimento, eles nos traz algumas dificuldades, vai nos trazendo algumas dificuldades, não é? De movimento, estava conversando até com a Marli sobre isso, não é? O quanto nos traz essa dificuldade de movimentação. Às vezes já não conseguimos mais fazer as coisas sozinhos, não é? Então isso é uma vicissitude. As doenças que nos chegam, o próprio nascimento é uma vicissitude, porque o nosso perispírito, ele precisa ser diminuído para que a gente chegue no útero e possa nascer. O crescimento que vamos tendo aqui na Terra, tudo isso é uma vicissitude. E é através disso, conforme vamos nos portando diante dessas questões e diante dessa vida, é que vamos subindo na nossa escala da perfeição. Vamos conseguindo galgar os degraus, não é? Também temos as provas. O que são as provas para nós? As provas são quando nós somos colocadas em experiências de vida para que provemos que já melhoramos. Então vamos pensar assim, quando somos espíritos, lá nós evoluímos também. Evoluímos sim, lá nós recebemos as instruções necessárias antes de vir para a Terra, não é? Então, nós participamos de palestra, temos grupos lá para irmos aprendendo. Vamos pensar que lá no mundo espiritual seriam as aulas teóricas. E aqui a aula prática. Vocês escutaram, vocês aprenderam e agora vamos lá para a prática para saber se de fato aquilo que aprendemos teoricamente conseguimos colocar em prática. E também junto com o outro, junto com as outras pessoas, não é? Porque são as outras pessoas também que vão nos ajudando a colocar em prática isso. Como é que eu consigo ser mais paciente? Vivendo às vezes com alguém que é bastante impaciente e eu vou tentando ser mais paciente. Como é que eu consigo ser menos orgulhoso? Diante do outro, não é? Diante da outra pessoa. Então, é aqui, é a encarnação, é a aula prática. É aquilo que precisamos para podermos provar aquilo que aprendemos. E eles continuam respondendo para nós. Visa ainda outro fim à existência corporal, a nossa encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. Na obra da criação, nós somos co-criadores da obra de Deus. Nós temos, cada um de nós, uma missão nessa obra. Temos algo para cumprir nessa obra. Essa obra é a regeneração do mundo.
todos nós fazemos parte dessa regeneração. Todos nós, cada um de nós, do seu jeito, da sua forma e daquilo que foi lhe imposto ou colocado, fazemos parte dessa regeneração. E o que é esse mundo regenerado? É cumprirmos as leis divinas, colocarmos em práticas as leis de Deus, que é o quê? Solidariedade, justiça, caridade, de irmos dando a mão aos outros para podermos fazer essa transformação, porque essa transformação universal também nos ajuda no nosso crescimento. É nos ajudarmos, nos olharmos mais, olharmos para a natureza, para o universo, aquilo que está posto ao nosso lado, em nossa família, em nosso trabalho, nos grupos que frequentamos. Então, essa é a outra finalidade da nossa encarnação, de podermos ajudar nesta obra, nisso que Deus está nos impondo, nos pedindo, cada um aquilo que Ele deu. Então, esses são os dois objetivos maiores do porquê estamos aqui, para que estamos aqui. Não é? Então, cada dia nosso aqui é o dia para que façamos a nossa parte, para que possamos pensar. Não é? A encarnação nos dá a oportunidade de refazermos, de começarmos a fazer amizade com aquelas pessoas que talvez nos tornamos não tão amigos, não é? De encontrarmos aquelas pessoas que são as pessoas que nos ajudam, que são amorosas, que são do nosso coração. É isso que a encarnação nos faz, é isso que a encarnação nos pede, para que a gente vá a cada dia fazendo mais e mais, para que cada dia possamos colocar em prática aquilo que viemos fazer aqui. Viemos transformar a Terra também, nos transformarmos, ajudar a transformar o outro e transformar o universo em amor, nos fazendo bem uns aos outros. É isso. Então, é que a gente possa aproveitar todos os dias de nossa existência e todos os dias nós possamos pensar que será o último dia, porque acho que isso talvez, por exemplo, me ajuda muito a que façamos sempre o melhor, que tentemos fazer o melhor. O que eu não fiz bem hoje, vou fazer amanhã. É isso, que a gente possa ir fazendo e reestruturando, reorganizando e nos transformando em pessoas do bem, de coração. Não comigo mesmo, mas com todos. Que a gente possa e consiga, cada dia mais, colocar as leis divinas em nossa vida, em nossos corações. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Que a paz do Mestre Maior Jesus nos envolva hoje e sempre. Bem, o Evangelho é a continuação. Então nós temos no livro 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nesse capítulo nós encontramos uma passagem do Evangelho de Jesus que diz assim: ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E continuando a ideia, que o tema hoje nosso é uma pergunta que está no final desse capítulo: a encarnação é uma punição?
que vocês acham? Lembra que eu já falei para vocês que é a hora da gente pensar. É importante que a gente comece a trazer lá de dentro da gente e falar o que eu penso, o que eu acredito. Não mais só ouvir o que as pessoas têm a lhe dizer. Ouvir é importante. Nós vamos aprendendo. Mas saber quem você é, o que você acredita, aquilo que está dentro de você é mais. É essa a função da doutrina espírita. A encarnação é uma punição? Não, não é uma punição, né? Mas não parece? A gente vive falando, é meu karma. Estou passando por isso, mas vou passar, porque bem-aventurado aqueles que sofrem, porque serão consolados. Não é isso? Ué, não foi Jesus que disse? A forma, o Espírito vivifica. A letra mata. É nessa parte que nós precisamos compreender. Jesus veio trazer a boa esperança. Ele disse, felizes aqueles que sofrem hoje, mas que sabem sofrer. Felizes aqueles que passam por injúrias em meu nome, porque eles vão ser consagrados. O que ele quer dizer é que feliz aquele que consegue libertar-se do inconsciente coletivo da sociedade terrena e sabe viver como si mesmo. Qual é nosso molde? Qual é nosso modelo de vida? Não é Jesus? Jesus era igual aos homens da sua época. Vou diminuir. Jesus era igual aos religiosos da sua época? Não, não é? O que ele era diferente? Ele veio trazer a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, que envolve a lei do amor. Mas principalmente, porque falar de amor, vários profetas falaram, em várias religiões. Buda falava de amor, Krishna falava de amor, entre outros tantos falavam de amor. Mas Jesus trouxe num determinado momento e numa época, não só falar de amor, mas como praticar esse amor. Que era através do quê? Respeito e igualdade. As mulheres daquela época tinham grande relevância para a sociedade? Não, não é? Mas, quando Jesus ressuscitou, para quem ele apareceu primeiro? E não era só uma mulher. Tinha toda uma vida por trás. Percebe? Ele veio quebrando paradigmas. Ele veio trazendo situações novas. E é nesse ponto que a encarnação nos faz diferentes, que é importante que nós comecemos a entender essa individuação. Não é individualismo, é individuação. E você perceber que você é um ser único da criação, que você tem a sua forma de viver, que existem sim leis divinas, nas quais todos nós estamos dentro e temos que segui-las, porque vai nos empurrar de um jeito ou de outro, mas nós somos livres para seguirmos da forma como nós preferimos. Não existem roupas, não existem rituais. Então a doutrina espírita sempre fala, a doutrina espírita não tem dogmas. Não, ela não tem rituais. Dogmas são crenças basilares de determinada doutrina. Uma delas, da nossa doutrina, é a reencarnação. Que nós vamos ir de novo, vamos voltar, sabendo que a gente tem uma única vida. Já falei isso aqui várias vezes, né? Porque sempre se confunde, o espírita acredita em várias vidas. Não é? A gente sempre fala, o espírita fala, não, tem várias vidas. Não. Nós temos uma única vida. Uma única existência como ser essencial, como espírito.
que teve um princípio e não tem um fim. Esse Espírito reveste-se de vários corpos carnais durante os milênios que ele vive em determinado planeta, e vai revestir-se de outros corpos em outros planetas além, porque a doutrina espírita nos traz que nós temos vida em outros planetas, e muitos desses planetas são mais desenvolvidos do que o planeta Terra, e que nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, melhorando e podemos mudar de planeta. Dizem até, em alguns livros, que muitos capelinos vieram para cá, ou seja, do planeta de Capela, para nos orientar e fazer-nos crescer. Faz parte da lei de progresso e de evolução. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente algo que precisa ficar claro para todos nós. Precisamos extinguir dos nossos sentimentos a questão da culpa e da punição. A encarnação é uma punição? Não. Mas todos que vêm aqui sofrem, não é? Entre aspas. O que é sofrer? Tem uma pergunta logo em seguida no Livro dos Espíritos, a 133, que ela fala, que Kardec pergunta aos Espíritos assim: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Olha que interessante essa pergunta, porque era uma visão nossa, uma visão que nós poderíamos ter nascidos já bons e seguimos um caminho reto de bondade e perfeição, não é? Resposta dos Espíritos: todos foram criados simples e ignorantes. Instruíram-se nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer alguns felizes, sem dificuldades, sem trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Não existem anjos. Nós nos angelizamos. E o mais importante é a compreensão que todos nós fomos criados maus. Nossa, Jair. É louco, não é? Mas por quê? O mal existe? Essa perguntinha eu já fiz aqui várias vezes. O mal existe? Olha lá. Tem gente que acha que existe, mas é bom para pensar. Se o mal existe, ele foi criado por quem? Por Deus? Se ele é criado por Deus, Deus é mau? Então o mal existe? Então, segundo a doutrina espírita, tem uma resposta, diz assim: o mal, ele é como a escuridão, adentra-se. A luz, a escuridão é a falta ou ausência de luz. Então o mal seria a ausência de bem. Mas Deus é onipresente, não é? Se está em todos os lugares, o bem está em todos os lugares. Então o que seria o mal? Para a gente não incumpridar muito, ficar discutindo isso, não. O mal é a ignorância do bem. E como foram criados os espíritos por Deus? Simples e ignorantes. Percebe? Todos nós fomos criados maus. Percebe? Não porque somos maus, nós não tínhamos conhecimento. Então a encarnação não é uma punição, mas é uma necessidade para que nós evoluíssemos. Então nós, como maus, porque nós ignorávamos o bem, temos a essência do bem dentro de nós, mas temos a individualidade também, e o livre-arbítrio para decidir aquilo que queremos fazer. Deus nos coloca a encarnação como uma forma de nos desenvolvermos. E então, imbuído das sensações do nosso corpo, nós vamos começando então a desenvolver as qualidades do Espírito. Sempre com o íntimo
da natureza de Deus, que é o bem. Por isso que às vezes, quando nós estamos num caminho que nos desvia do bem, nós não nos sentimos bem. Interessante, né? Nós nos sentimos mal. E a dor vem como sinal de alerta. Ei, a dor moral. Estou falando assim como a dor física é um sinal de alerta que nós estamos nos ferindo, nos machucando. A dor moral, aquela que vem do teu ímã, que fala, poxa, eu não estou bem na vida, eu não estou me sentindo feliz. Ela está fazendo isso, avisando você, você não está no caminho certo para a tua existência. Pode ser o caminho certo para a existência do teu irmão. Por isso que você não pode julgar. Por isso que o mestre do mestre nos trouxe. Não olhe o argueiro no olho do teu irmão, vós que tendes uma trave no seu. Tira a trave, porque essa trave impede de você olhar quem é você. Perceba as tuas dores. E é isso que naquela época de Kardec, porque essa pergunta foi feita por Kardec, eles tinham essa sensação, poxa, se a encarnação a gente vem e só sofre aqui e o bom é no plano espiritual, então é uma punição, é um castigo de Deus, não é? Não. É porque eles não conseguiam perceber ainda aquela época, e principalmente num período da Idade Média, aonde era muito mais difícil e era colocado na mente da gente que era o sofrimento que nos levava à salvação. Sim, que nós criamos até silícios, instrumentos para provocar dor no corpo, porque era um corpo que nos levava à perdição. E nós não sabemos, hoje, como espíritas, que o corpo nada mais é do que uma máquina que nos serve, que tem a vitalidade, que pode gerar os movimentos, porém, quem comanda o corpo é o espírito. E que o corpo nada mais serve para que o espírito evolua e cresça. Então o corpo não provoca, ele te dá as sensações, mas ele não te provoca como vai ser suas reações perante a vida. É você que determina. É você que faz o que Jesus dizia, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então você vai plantar diferente, quando você começa a ter plena consciência disso. Que todos nós fomos feitos simples. Jesus, o mestre dos mestres, aquele que é o nosso modelo de vida, ele foi criado simples. Todos. Ele não é uma criação à parte. Ele foi criado simples. Nossa, mas será que ele fez o que eu fiz? Com certeza, muitas coisas. Era um ser humano. Não quando ele já reencarnou aqui na face da Terra para nos ensinar. Mas ele já teve passagens, outras como a nossa. Que ele precisava desenvolver o controle dos nossos instintos. Mas, gente, vocês não percebem que a gente muitas vezes age como animal? Eu vou falar de um instinto que é bem comum para a gente. A raiva. Todos nós sentimos raivas. E ninguém tem vergonha de falar isso, porque os outros, às vezes, a gente tem vergonha de assumir. Mas a raiva, todos nós temos. Mas como nós vamos reagir perante a raiva que a gente sente, é que diferencia aquele que já tem um pouquinho mais de esclarecimento sobre a vida do que aquele que é mais selvagem. Aquele que é mais selvagem, como que ele vai reagir? Da mesma forma que os animais. Ele vai agredir. Ele vai violentar. Até mesmo pelo instinto de defesa, de conservação. Estou sendo agredido, eu retribuo com agressão, com violência, porque os mais violentos no reino animal, os mais fortes, é que predominam, não é assim? E entre os seres humanos? É aí que entram os ensinamentos de Jesus. O maior não é aquele que se assemelha aos animais. Até mesmo porque os nossos corpos de humanos são frágeis. Muito mais frágeis do que um corpo de elefante, por exemplo. O que nos diferencia? Vão dizer a inteligência, em partes. O que nos diferencia é a individualidade.
Nós temos plena consciência de quem somos, de quem fomos e de quem seremos. Nós temos consciência de passado, presente, futuro. Os animais, eles vivem somente o agora. Nós somos espíritos, eles não. Como espíritos temos consciência, e nessa consciência nós compreendemos a vida futura. E quem é o maior na vida futura? É o mais animalizado ou o mais espiritualizado? É aquele que age mais próximo aos instintos ou aquele que age mais próximo aos ensinamentos do Mestre Jesus? Percebe então como você tira o peso da encarnação? Porque quando nós colocamos um peso na encarnação, cria uma consciência infeliz dentro de nós. Ah, eu sou infeliz. Ah, mas nessa vida é assim mesmo. Nessa vida é para ser de sofrer. Porque a hora que eu me libertar, sim, eu vou ver bem no reino dos céus. Ou no nosso lar. Ledo engano. É nesse ponto que eu gostaria de ajudar a libertá-los. Ledo engano. Você será a mesma pessoa que você é agora. Vai continuar evoluindo no plano espiritual, mas você será quem você é agora. Então você precisa ser feliz a partir de agora. E o que é felicidade? O que é felicidade? Respondem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade única e possível na face da Terra chama-se paz de espírito. E eu complemento: por conta e risco, é a única felicidade possível em qualquer lugar que você esteja. Paz de espírito. E o que é paz de espírito? É você estar de bem contigo mesmo. É você amar-se, gostar-se, querer-se. Porque no momento em que você ama a si mesmo com os seus problemas, os seus defeitos, ou melhor, imperfeições, você olha com amor para o teu irmão. E aí então você vai começar a compreender o que é amar o próximo. Jesus veio e nos trouxe a ideia de amarmos o próximo como a nós mesmos, para nós vermos a dificuldade que é amar os defeitos dos outros. Para depois, então, nesse momento atual, nós olharmos introspectivamente e verificarmos que nós somos iguaizinhos a esses nossos irmãos. Porque se nós olhássemos naquele momento, não teríamos capacidade de suportar-nos. E a infelicidade seria maior. Então ele traz a bem-aventurança primeiro e fala: calma, eles não sabem o que fazem, perdoa, liberta. Porque depois você começa a olhar para dentro de si e fala: puxa, eu não sou muito diferente. Eu sou bem igual a esse irmão. E nós vamos então nos aperceber que somos muito mais parecidos do que nós pensamos. E é por isso que nós estamos reunidos no mesmo planeta. Com diferenças evolutivas, sim. Mas cada diferença evolutiva que existe na face da Terra é justamente para ser utilizada para o auxílio que aquele outro que está mais atrasado cresça. E não para nós nos rebaixarmos ao nível daquele que está mais atrasado. Então nós vamos tomando essa consciência de eu, a consciência da individualidade que existe em você. E aí então nós vamos começar a compreender como que pôde Jesus vir e dizer, com todas as palavras: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ele tinha plena consciência de qual era a sua posição perante a vida, perante aquele momento, perante aquelas pessoas que ali estavam. Ele não estava cheio de orgulho, é porque ele sabia. Ele tinha plena consciência da posição que ele estava. Você sabe quem é você? Eu faço sempre essa pergunta: tire seu nome, tire seu cargo, tire seus encargos e apareça nu no mundo espiritual sem saber quem é você. Quais são os seus gostos? Aquela pessoa que sabe: puxa, eu sou amigo, eu gosto de ter amigos, eu gosto de fazer isso, eu sou assim. Começa a se conhecer. Nós nos apegamos ao nome, títulos, cargos e outras coisas mais que são transitórias.
É nesse momento, encarnados, é que nós precisamos conviver com as sensações e aprendermos a nos libertarmos delas, a nos tornarmos seres espirituais que possuem um corpo de carne. Deixarmos de viver como um corpo de carne que tem uma alma. É diferente. Porque nós damos mais valor a quem? A alma ou ao corpo? É só olharmos como nós vivemos na face da terra. Se você tem mais tempo para o seu corpo, para as coisas materiais, para aquilo que é transitório e passageiro na face da terra, é onde está o maior valor seu. E às vezes é isso que está gritando dentro de você. Muda, 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 porque hoje é o dia de mudança. Não foi ontem, não será amanhã. É a partir de que você tome consciência do seu eu, cheio de brilho, cheio de luz, porque você é filho de Deus, filho do Criador. Aquela luz, a estrela que está para brilhar. Liberte-se dessa capa enorme do ego e seja você. E vai ver que a felicidade começa a tomar conta do seu eu, porque você vai estar em paz consigo e, consequentemente, com Deus. Obrigado, gente. Servir. 'Seu amor. E deixou na terra o seu amor.
saber, trazendo a mensagem de Jesus. Jesus, nosso Mestre amado, a certeza da presença dos nossos amados irmãos, que aqui se fazem presente e trabalhamos sem cessar. Nós só temos que dizer, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. E sendo assim, nós vamos todos fazendo a prece, cantando, de Francisco de Assis. Todos, é só abrir a boca, que a voz sai. Graças a Deus, graças ao Mestre amado Jesus, com esta prece, nós pedimos permissão para darmos por encerrado o Evangelho de Jesus da tarde de hoje e que esta paz que nós estamos sentindo, Senhor, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam e que possamos, na próxima segunda-feira, estarmos novamente aqui, reunidos em Teu nome. Graças a Deus, graças a Jesus, que nos abençoe a todos, hoje e sempre. Vamos todos na paz do Senhor. Vão com Deus. Até segunda-feira. Muito obrigado a todos vocês. Vão na paz do Senhor.